Para esse último vídeo, a gente tem a descrição da atividade avaliativa. Mas, para um primeiro momento, a gente precisa retomar o que a gente viu nos últimos 5 vídeos. O primeiro contou com uma apresentação minha e de como seria dado o curso. No vídeo 2, a gente viu os conceitos de agência e estrutura. E para o entendimento desses conceitos, a gente teve como referência bibliográfica três principais autores: o Bourdieu, o Barton e o Giddens. A gente aprendeu ao longo desse curso, que a estrutura é todo esse molde que nos cerca. Acaba limitando nossas ações e também possibilitando que a gente age de maneira diferente a partir do momento que a gente entende as estruturas que nos cercam. O Giddens fala que ela não é apenas uma pressão sobre a gente, mas a gente também tem o poder de moldá-la. Ela é uma estrutura estruturante. Nós conseguimos moldá-la assim como ela nos molda enquanto agentes ativos naquele mundo. A agência vai falar sobre o quanto a gente pode agir dentro de determinadas estruturas. O Bourdieu traz dois conceitos básicos para a gente conseguir entender esses outros conceitos, que é o de hábitos e campo. O hábitos sendo toda essa construção social do sujeito, né? Suas representações e valores adquiridos ao longo do tempo, constituídos de disposições estruturadas e estruturantes. Enquanto elas nos moldam, nós também as moldamos. Ou seja, ali dentro, o agente é ativo no mundo, enquanto suas ações também sofrem condicionamentos sociais pelo meio em que vive. Resumindo, nós somos moldados pelo mundo, assim como os moldamos. No vídeo 3, a gente trabalhou o RPG como uma ferramenta metodológica, como ele pode ser usado dentro da sala de aula, como uma ferramenta do ensino de história. Vimos suas potencialidades, vimos quem fala sobre RPG aqui no Brasil, vimos também a divisão entre sistemas tradicionais, como o D&D, Pathfinder, que acabam sempre buscando essa resolução através do combate. Também vimos outros RPGs que acabam fugindo do meio colonial, vamos dizer assim, fugindo do estadunidense ou do norte global, onde a gente tem povos colonizados produzindo RPG, como foi o caso do RPG que eu usei durante o TCC, que foi produzido por um game design sul-asiático, né, da Malásia. No vídeo 4, eu trago relatos da experiência prática. Durante o meu TCC, hoje sou formado em História pela Unicinos, eu trabalhei o uso do RPG para o ensino do período histórico da Grécia Antiga, sempre procurando compreender o poder de agência das pessoas comuns daquele período e como ela se relacionava com a estrutura que os cerca. No vídeo 5, mais recente, buscamos entender como planejar uma sessão direcionada à tua aula. Para isso, vimos exemplos como a tabela que eu mostrei e fotos que fizeram que o ambiente fosse mais propício a essa imaginação, uma visualização mais prática da possível teatro da mente que seria esse jogo. A atividade. Então, como todo mundo sabe, a atividade ela será entregue apenas por um formulário oficial do evento, que será disponibilizado posteriormente. Deverá contemplar no mínimo 200 palavras e no máximo 600 palavras, de modo exclusivamente textual. Menções a imagens ou gráficos devem ser feitas por meio de links. Por mais que a gente tenha a necessidade de serem 200 a 600 palavras, vocês aqui podem trabalhar com tabelas, né? Como aquela que eu mostrei no vídeo recente. Qual será a atividade desse curso? É simples. Criação de um cenário para um jogo em sala de aula. Os participantes, vocês, possíveis professores, devem construir um pequeno planejamento para essa one shot, que é esse nome para um RPG de encontro único. Uma aula, talvez 40 a 1h30, talvez, de jogo, para esse jogo com os alunos. Como é que ele vai funcionar? Ele deve ter como base, em algum período histórico, uma escolha de vocês, qualquer período. E a missão principal
os alunos devem resolver ou enfrentar obstáculos escolhidos por vocês que se encaixe naquela estrutura do período que vocês escolheram. Para isso, a missão deve ter como objetivo questionar a estrutura daquela sociedade e deve conter as seguintes palavras-chave: estrutura, protagonismo e agência. Para entender, para saber que vocês assistiram o curso por completo, viram a atividade, conseguiram produzir ela, essas 3 palavras-chave vão funcionar como a provável avaliação de vocês. É necessário que elas constem durante um arquivo de vocês. Qualquer atividade que não conste essas 3 palavras, estrutura, protagonismo e agência, não valerão como uma avaliação válida, vamos dizer assim. Lembre também como é que foi o último vídeo. Lá eu falei sobre algumas tabelas ou sobre exemplos de ficha. A descrição, como ela não pode ser visual, como vocês não podem mandar uma imagem ou algo assim, lembre de escrever se vocês vão usar talvez atributos, ou como é que seria o sistema que vocês usariam. Eu vou usar tal sistema como exemplo. Lembra de descrever essas etapas e descrever a ficha que será usada. Como é que será dividida essa turma? Lembra de conter essas informações principais ao longo do texto de vocês. Se a ficha de vocês será como essa minha que eu fiz no Paint aqui de maneira bem básica, me diga, a ficha vai conter o nome do personagem, a função dele no grupo, um espaço onde ele vai escrever as habilidades que ele pode se destacar, um espaço para o desenho, para a representação gráfica e uma descrição. E essa tabela que a gente completou ela ao longo do curso, eu vou disponibilizar das descrições dos vídeos para que vocês possam completar ou usar como base, beleza? Lembre também de fazer uma pequena descrição de como é que seria o jogo de vocês. O início do jogo seria talvez eles investigando alguma coisa, ou aconteceu um assalto e eles são quem resolve esse problema. O texto tem que ter uma pequena descrição de como é que será o andamento do jogo. Fora isso, o que será usado no teu RPG, qual sistema ele vai usar e como é que será essa ficha deles. Quais serão os objetivos deles ali dentro e como serão construídos os personagens. Também trago as minhas referências e 3 leituras específicas para quem queira continuar a pesquisa nesse tema. Assim, todas as referências estão descritas aqui e no arquivo que foi disponibilizado pela UFPR para quem se inscreveu no curso. As possíveis leituras: Fair Play, confrontando o racismo e a colonialidade nos jogos, desenvolvido por Sabine Harrer, uma finlandesa, e Leonardo Custódio, um brasileiro. Eles tratam sobre como o racismo é visto, criado, desenvolvido de maneira colonial e como a gente pode combater ele. Uma pequena descrição do livro, introdução. A partir do momento em que nascemos, jogos e brincadeiras fazem parte do nosso mundo. Seja através de jogos de palavras ou da própria imaginação, jogar terá importância em como nos vemos, como vemos os outros e o mundo. É uma leitura básica, bem simples, ela tem pouquíssimas páginas, mas auxilia muito pensar como a gente pode subverter essa aula para que a gente rompa com esses padrões. Homo Ludens, do Huizinga, é um livro básico para quem quer começar a estudar o poder dos jogos, né? Ele é um estudo desse elemento básico do jogar, né, do brincar. Ele trabalha muito com a questão dessa tradução, né, do play enquanto brincar, jogar, tocar, né? Como tem na descrição dele, na sinopse logo antes de comprar, lendo esse livro, logo se descobre o quão profundamente as realizações da lei na ciência, na poesia e na guerra, na filosofia e nas artes, são nutridas pelo instinto do jogo. Ele fala muito sobre essa cultura desenvolvida a partir do jogar, do jogo, da brincadeira. Por último, já bem conectado com o tema específico desse curso, Games, Agencies as Art, desse autor que eu não sei pronunciar o nome, e ele fala muito sobre esse poder, né, de agência a partir dos jogos. Como esse trecho aqui dessa sinopse: quando jogamos podemos perseguir um objetivo não por seu valor em si, mas pelo valor da luta. Assim, jogar envolve uma imersão motivacional em relação à vida normal. Adotamos temporariamente o interesse pela vitória para que possamos experimentar a beleza da disputa.
Os jogos não oferecem uma experiência temporária de vida, sob valores totalmente claros em um mundo projetado para se ajustar às nossas habilidades e objetivos. Aqui, vocês já sabem, ele diz como é compartilhar a agência enquanto alguém dentro deste mundo, né? Essa empatia histórica de alguém que vive neste ambiente, como se comportar como este homem, essa pessoa, essa mulher dentro daquele cenário, que situações ela enfrentaria, que ações ela tomaria diante daquilo. Gostaria de agradecer a todo mundo que participou do vídeo, que gostou, que achou legal o assunto ou tem familiaridade com RPG, ou daqui a pouco estuda Bourdieu, a questão do hábitos, da agência, né, ou diversos dos outros autores que apareceram aqui. Quero agradecer também ao pessoal da UFPR que proporcionou o curso e diversos outros mini cursos, me inscrevi em alguns também. Agradeço todo mundo então que puder dar um feedback no final. Eu acho que tem esse espaço depois de mandar a tarefa. Pretendo ler todos, obviamente. E desde já é isso. Obrigado.